problema é aquilo que é pontual, é aquilo que a gente tá com aquilo ali e a gente consegue resolver. Então, esse é o problema, tá? Ele é pontual, ele é dinâmico, ele aconteceu, pronto, acabou, a gente tentou resolver. O conflito, ele é algo muito além do problema. Se a gente for pensar de escalonamento, que a gente costuma dizer, né, dentro da pesquisa de mediação de conflito, o conflito, ele é o escalonamento do problema. Você tinha um problema, você não resolveu esse problema, você não teve a escuta sobre este problema. Ele escalonou e virou um conflito. No jargão popular, a gente pode dizer que a pessoa escolheu comprar a briga. Isso, seria perfeito. Vou comprar essa briga, mas a gente tem maneiras... Como fazer isso? De que maneira? Isso você falou. Você tem o direito de pensar, falar, tudo que você quiser. Agora, a forma como você vai colocar é que vai fazer a diferença. Inclusive, para esse conflito acabar ou escalonar e virar violência. E aí, a diferença é... O conflito, quando não solucionado ou não bem resolvido, bem tratado, a gente tem também nas câmeras de mediação, porque a mediação de conflito, ela está na sociedade, não só dentro da escola, mas existe as câmeras de mediação. Instituições também, né? Sim, que a gente pode utilizar. Os conflitos, quando eles não são bem trabalhados e resolvidos, é importante. A gente precisa instrumentalizar as partes, porque quem resolve o conflito é quem está envolvido nele. O mediador de conflito, ele é uma pessoa... imparcial, neutra jamais, porque somos seres humanos. Claro. Então, vai ter casos que vão chegar na mesa de mediação que eu não vou poder mediar, porque aquilo mexe com princípios e valores que eu não vou ser imparcial, né? Então, se você não tiver essas técnicas de conseguir resolver esse conflito, né, ele vai virar violência. E o bullying, aí é que tá o detalhe, ele é, sim, uma forma de violência, tá? E aí você falou assim, qual que é a origem do bullying, etc. Sim. Tem gente que fala que a origem do bullying é norte-americana, devido aos bois, né? Bull, né? Bem forte e tal. Mas, na verdade, a origem é escandinava, né? Então, na década de 80 que começaram as pesquisas sobre o que seria o bullying. E é importante dizer também que esse papel da escola, que é a pergunta, né? Sim. É muito importante a gente trazer o seguinte... Se a gente não der espaço de escuta, que aí a Ana daqui a pouco vai falar a importância da escuta na clínica, né, Ana? Se a gente não der esse espaço de escuta, não tem como a gente mediar nenhum conflito. Então, o que as escolas precisam fazer? Primeiro, institucionalizar um tempo para o diálogo, para a escuta. E instrumentalizar os professores. Eu também trabalho com mediação de conflito, ensinando os professores como resolver. Então, inclusive, a escola que eu estou atuando hoje é uma escola que trabalha a mediação de conflito com essa escuta, né? Então, a gente precisa entender que é preciso falar. Às vezes, a pessoa só quer falar. E é interessante que, às vezes, na escola chega assim... Então, o que ele pode fazer para você se sentir melhor diante de um conflito? Aí, às vezes, a gente adulta pensa, vai ter que pedir desculpa. Na verdade, você quer matar aquela pessoa esfregando o muro. Não vou pedir desculpa. Então, não insistir. Teve uma menina que eu fui mediar, ela falou assim... eu acho que se ele pegar um gelinho pra mim, já me resolve. Olha pra você ver. Então, assim, era um problema que pra ela era grande, né? O diálogo, às vezes, não fundamentado, ele gera mais violência ainda, né? É isso. A gente tem que ter essa escuta assertiva. Essa comunicação não violenta, ela tem um parâmetro como a escuta assertiva. É aquela escuta que, de fato, você está sendo ouvido, o seu sentimento está sendo validado. Porque o que você sente pertence a você. Não pertence a mim, não pertence a outra pessoa. Então, a validação desse sentimento, gente, é extremamente importante. Se você concorda ou não com o que a pessoa está sentindo, é outros 500, é um problema seu. Você leva lá para a Ana na terapia, ela te ajuda a resolver. Mas o detalhe é validar o que a pessoa está sentindo, você como mediador, né? Porque se a gente está num conflito, o sentimento, nossa, tá tudo bagunçado ali, a gente precisa se organizar para coisa aí. Então, a escola tem um papel fundamental, principalmente hoje em dia, porque ela precisa institucionalizar este momento de diálogo, porque muitas vezes não existe em casa. E outro detalhe, que aí daqui a pouco a gente fala, se você quiser, claro. Senão continua aqui. Como que a gente... ajuda a diminuir os índices de violência e de bullying nas escolas. Eu acho que... pode ser uma pergunta para os ouvintes, hein? Coloca aí, gente. Como vocês acham? Ai, meu Deus, eu estou tomando papel desse. Falei para não me chamar hoje. Coloque aí, então. Como que vocês acham que a gente consegue diminuir os índices de violência e de... bullying é uma violência, né? E de conflito nas escolas. Coloque aí que eu quero ver quem vai acertar. Quem vai acertar vai ganhar um beijo, assim, ó. Doutora Virgínia Ramos. Ana,
Doutora Ana, Sim. é melhor primeiro individualizar a discussão ou chamar logo para dupla, tripla e uma coisa coletiva? Digo Olha, porque pode provocar também uma inquietação na Sim. pessoa, né? Publicamente ser chamada a atenção ou ser convidada a resolver o problema. sim. Olha, onde eu atuo, que é no consultório, né? Sim. Eu tenho essa escuta individual. Mas eu acredito que no âmbito escolar seria muito interessante esse acolhimento também individual, porque é o que a doutora Virgínia falou. É algo que só a pessoa está sentindo. E aí eu vou parafrasear aqui o Rubem Alves, né? Sim, que ele falava que maravilhoso. a gente não tem... A gente tem hoje muito curso de oratória, mas não tem de escutatória. Né? E eu acho que é exatamente isso. E o papel da clínica, do psicólogo ali também, claro, de educadores, dos pais, de quem tem criança em volta, é muito importante da gente ouvir aquela criança, né? De acolher aquela criança que tá com aquela dor e aquele sofrimento, sabe? Então eu falo muito com os pais, chega muito caso de bullying para mim e cada vez mais novos, né? Eu tô com criança de 6, 7 anos já comentando desse sofrimento do bullying, atendo agressores e atendo as vítimas também, então é um assunto muito delicado mesmo, né? O nosso olhar, mas principalmente a nossa escuta. Eu falo muito com os pais, escutem os seus filhos, porque alguns pais, alguns adultos, eu não vou jogar essa responsabilidade nos pais, mas os adultos têm muito a tendência de pensar, isso aconteceu comigo na minha época, né? É só um apelido, é só Na uma escola que você coisinha. está estudando, eu fui expulso. Isso, Gente, né? esse Então, assim, negócio é pesado. e né? vem de uma coisa muito geracional, né? Essa falta desse acolhimento, desse cuidado. Só que os tempos mudaram. E hoje a gente vive numa época muito de imagem. Alguns dos nossos sentidos foram mais apurados e outros esquecidos. Então, hoje, principalmente pós-pandemia também, se perdeu muito o contato físico, o tato, o abraço, aquele acolhimento. E aí, o que a gente realçou? A visão. Então, hoje a gente vive num mundo que é muito de imagem. É TikTok, é Instagram, são as redes sociais. E o bullying, ele ultrapassou a questão territorial do colégio e foi para as redes. Então, antigamente, não era só um apelidinho que te dava ali e ficava dentro da sala de aula, no seu grupinho ali. Não, hoje isso se expande de uma maneira no qual a gente tem casos aí, a gente viu casos de pessoas muito famosas que ultrapassou a barreira do TikTok e gerou, né, de adolescentes, né, como o filho do Luciano Huck, Sim. que aí gerou de adolescente para adolescente, eles estão no mundo deles, gente, e aí muitas pessoas julgando, sabe? Então, assim, extrapola uma barreira no qual nem a gente, adulto, tem controle. Imagina um adolescente, né, eles estão vivendo uma fase onde está tudo sendo filmado. Quem nunca tomou um primeiro porre, quem nunca deu o primeiro beijo, quem nunca, né, fez besteira, só que não era filmado, né? Isso não era exposto para uma sociedade onde esses adolescentes hoje estão abertos ao julgamento alheio, sabe? Então, o que eu percebo é que falta essa escuta e esse acolhimento numa época que realçou muito essa questão da imagem, do eu, da autoestima, baseado no outro. E é claro, né? Como psicóloga, eu sei que a gente se constitui pelo olhar do outro. Então, querendo ou não, o que o outro pensa sobre mim, fala sobre mim, é importante. Mas é necessário esse olhar do outro não sobressair o nosso próprio olhar sobre a gente mesmo. Mas né? Existe alguém mais vulnerável ao bullying? Eu acredito que crianças e adolescentes. Não porque nós adultos sabemos lidar. E isso na verdade, seria um sonho, é uma ilusão, né? Que nós adultos temos o nosso emocional já muito bem formado. Quem dera. Quem dera, né? E para vocês verem, assim, como que aquilo que acontece na infância repercute na nossa vida adulta, né? Mas acredito que dentro da infância e da adolescência de hoje, né? Crianças muito vulneráveis, não só ao olhar do outro, mas a tecnologia, né? A falta também do cuidado dos pais, porque eu estou falando tecnologia pensando nas crianças e nos adolescentes que têm acesso à tecnologia, mas os pais também, hoje em dia, gente, a gente joga muita responsabilidade nas crianças, mas é pai e mãe de frente à tela toda hora. Então, isso se perde, esse contato se perde. Acaba que as crianças se tornam vulneráveis, sim. Não tem escuta. Porque não tem escuta, não tem o olhar do outro, normalmente é um olhar de julgamento, né, de ameaça, sabe? Então, eles se tornam mais vulneráveis, até porque também o emocional, o psicológico, a fase de desenvolvimento deles está acontecendo, né? Então, a gente já passou aí pela adolescência, sabe que é
é terrível, mas também é adorável, né? Então, assim, a gente precisa realmente fortalecer a autoestima. Eu falo muito com os meus pacientes. A autoestima é algo que a gente trabalha todos os dias. Não é uma coisa pontual. Hoje eu vou aqui trabalhar autoestima. Não, é todos os dias. Fortalecer nossa autoestima, fortalecer nossa rede de apoio, nossos amigos, escolher bons amigos. Eu também acredito que seja fundamental para não se tornar tão vulnerável. Todo mundo precisa de um outro, né? Para poder seguir nessa vida que a gente não caminha sozinho. Importante completar. Pois Nem não. tudo é bullying. Nem Tá? tudo é bullying. O que é bullying? Vamos generalizar, É né? isso aí. É ato repetitivo de uma violência física ou psicológica sistematizada. É eu falar todo dia com aquela pessoa, toda hora com aquela Intencional, pessoa. né? Com intencionalidade. De Com aquela pessoa, propósito. aquilo. Todos os dias é exagero, né? Mas direcionado para aquela pessoa. E hoje, a Ana colocou, gente, isso é um outro, acho que é um tema até para a gente voltar. O cyberbullying. O que acontece? Os meninos, as crianças, eles estão tendo acesso a mídias que eles não deveriam ter. Está escrito lá, menores de 13 não pode, menores de 16 não podem. E aí, como você não tem escuta aqui no ao vivo, como você vai ter escuta com seu filho no privado? Vocês não sabem, gente, o que um story pode fazer na vida do seu filho. A gente que está na escola e a Ana que está na clínica, a gente sabe bem o que acontece. O que uma postagem no story pode fazer na vida do seu filho, porque ele não tem maturidade cognitiva, emocional, para lidar com aquilo. Como a Ana falou, a gente leva de uma outra forma, por N razões e mais uma. Mas a criança e o adolescente, que eles estão nessa construção, isso é muito grave. Então, eu volto a bater na tecla que eu falo, meu cunhado, minha irmã, não tem que ter mídia social para a pessoa que não tem idade para ter aquela mídia social. Inclusive, galera, aí, o WhatsApp. Pronto, falei. Pois é, tá vendo que nós fizemos oratória, mas a gente também faz escutatória. Fantástico, é isso mesmo. A gente precisa aprender a ouvir um pouco mais o outro, né? E você que está em casa acompanhando o Tribuna Livre, você sofre essa perseguição recorrente? A gente pode usar essa palavra? Sim, pode, né? sim, bullying. Você é gordo, você é magro, você é feio, você é preto, você é branco, você é rico, você Alto, é pobre, baixo. você é alto, você é magro. Isso todos os dias na sua cabeça, dentro do ambiente escolar, onde você vai aprender. A pergunta está aí para você de casa e do trabalho também. Como acabar com bullying nas escolas? Dá a sua opinião para a gente, 994-12-2179. Nós voltamos daqui a pouquinho no Tribuna Livre e tem mais participação do nosso repórter Giovanni Rodrigues daqui a pouquinho. Ele me humilhou.